Imagine por um instante que você está sentado num lugar calmo, sem pressa, sem celular vibrando, sem agenda te cobrando. Só você, o vento e uma sensação diferente, como se algo prestes a acontecer estivesse apenas esperando você perceber. Foi exatamente nesse clima que Jorge, um homem de 53 anos, caminhava pela areia de uma pequena vila costeira da Croácia. Ele não era famoso, não era guru, tampouco palestrante. Era simplesmente alguém que tinha vivido uma série de eventos que o fizeram questionar tudo o que acreditava sobre esforço, merecimento e propósito. Jorge trabalhou por décadas como restaurador de barcos antigos. Um ofício manual de precisão, onde cada detalhe era feito com paciência e silêncio. E foi no silêncio que ele começou a escutar algo diferente. Não com os ouvidos, mas com aquela parte interna que a gente costuma ignorar, abafada pela correria do dia. Era como se o tempo inteiro algo dentro dele dissesse: existe outro jeito. Mas outro jeito de quê? De viver, talvez. De lidar com as perdas, com os desejos, com o ritmo da vida. Certa noite, enquanto lixava a tamadeira de um barco que pertencia a um velho amigo já falecido, Jorge teve um momento que ele mesmo descreveu como dissolução da rigidez. Ele parou, largou a ferramenta, olhou para a lua refletida na água e simplesmente entendeu. Não era sobre fazer mais, não era sobre conquistar mais, não era sobre provar nada. Era sobre entrar em sintonia com algo maior. E nesse instante, ele decidiu que seguiria uma nova direção. Uma jornada para dentro, não para fora. Sem muita explicação lógica, Jorge embarcou num cruzeiro espiritual pelo Mediterrâneo. Era uma viagem que ele nem sabia explicar o motivo de estar fazendo. Quando perguntavam, ele apenas respondia: "O mar me chamou." E foi nesse cruzeiro que ele conheceu Helena, uma terapeuta corporal de 46 anos que, com um sorriso largo e fala pausada, também havia deixado para trás o barulho do mundo para escutar algo mais profundo. Na primeira roda de conversa do grupo, foi feita uma pergunta simples, mas poderosa. O que você ainda está tentando controlar? A maioria hesitou, mas Jorge respondeu sem pensar: a forma como as coisas deveriam acontecer. Essa resposta calou o grupo. E assim começou uma jornada coletiva, onde as histórias individuais serviam de espelho uns para os outros. A proposta ali não era dar dever de casa, nem prometer resultados rápidos. Era criar espaço. Espaço para as respostas virem do único lugar onde elas realmente fazem sentido, de dentro. As sessões não seguiam uma estrutura rígida. Não havia lição de casa no sentido tradicional. Em vez disso, a facilitadora, uma mulher chamada Clara, que antes havia sido arquiteta, mas agora trabalhava com imaginação ativa, propunha apenas uma coisa: que cada um passasse um tempo sozinho com uma pergunta. A de Jorge foi: e se a vida for mais leve do que eu imagino? Durante horas ele ficou com essa pergunta. Não procurando resposta, mas sentindo o que ela causava. Ao caminhar pelo convés do navio, ao observar o balanço das ondas, ao ouvir uma música instrumental que tocava ao fundo, ele percebeu algo que mudaria tudo. A leveza não está no mundo. Está em como ele escolhe experienciar o mundo. Essa percepção o tocou profundamente. Não porque foi dita por alguém, mas porque brotou de dentro. E é sobre isso que esse vídeo quer falar. Não estamos aqui para te dar tarefas. Estamos aqui para criar brechas, espaços, opostos ao barulho da produtividade tóxica. Aqui, a ideia é simples. E se você pudesse começar a confiar mais no fluxo da vida? E se você pudesse desacelerar o suficiente para escutar o que já está sussurrando em você há anos? Nos próximos blocos você vai ouvir mais sobre as experiências que Jorge teve nesse cruzeiro. Sobre a noite em que chorou olhando o céu estrelado. Sobre a conversa que teve com Helena sobre culpa e merecimento. Sobre a sensação quase física que ele descreveu ao deixar de resistir. Mas tudo isso não será para você copiar. Será para você lembrar. Porque nada do que vai ser dito aqui é novo. O novo está apenas em você estar pronto para lembrar. Agora que você já conheceu um pouco da história, posso seguir para o próximo bloco? Na segunda manhã do cruzeiro, Jorge acordou antes do sol nascer. Algo dentro dele o chamava para o convés superior. Descalço, enrolado num cobertor de lã, ele sentou-se próximo da proa, sentindo o vento cortante no rosto, mas sem qualquer incômodo. Era como se a natureza quisesse conversar. E ele, pela primeira vez em muito tempo,
estivesse disposto a escutar. Aos poucos, outros participantes surgiram. Helena sentou-se ao lado dele. Clara caminhava devagar com uma xícara de chá. E sem nenhuma instrução formal, o grupo formou um círculo natural, espontâneo, silencioso. Foi nesse silêncio que Clara falou pela primeira vez naquele dia. A presença é o milagre mais negligenciado que existe. Ela não explicou, não desenvolveu, apenas deixou a frase no ar. E nesse ar, Jorge sentiu algo se abrir. Ele lembrou de como, durante anos, sempre tentava preencher o silêncio com trabalho, com preocupações, com tarefas. Como se o silêncio fosse algo perigoso, como se parar fosse sinônimo de fracassar. Mas ali, naquele momento, ele entendeu que o silêncio era sagrado. E mais ainda, que era nele que a presença verdadeira nascia. Naquela tarde, Clara os guiou por uma prática diferente. Não uma meditação tradicional, mas uma espécie de mergulho sensorial. Eles se espalharam pelos cantos do navio, cada um com a tarefa de encontrar um objeto que despertasse uma emoção real, uma memória, um desejo, uma resistência. Jorge encontrou uma âncora enferrujada, presa à lateral do navio. Ao tocá-la, sentiu uma dor inesperada no peito. É isso, pensou. E de novo, sem forçar, apenas ficou ali, sentindo. Mais tarde, ao compartilhar com o grupo, ele disse: "A âncora sou eu, pesada, útil, mas parada." E nesse exato instante, chorou. Não por tristeza, mas por alívio. Por finalmente poder ser vulnerável sem julgamento, sem precisar provar nada. Helena se aproximou, tocou seu ombro e disse: "Ser âncora não é errado, só não é mais necessário." Esse tipo de experiência não pode ser empacotado em um checklist ou em um curso online. Não dá para colocar num e-book. É orgânico, é sutil, é profundamente humano. E é por isso que nesse tipo de jornada, ninguém te dá lição de casa. Porque o aprendizado real não cabe em tópicos. Ele cabe na vivência. No que acontece entre um insight e outro. Nos espaços entre as palavras. E aqui talvez esteja a maior virada. Jorge começou a perceber que tudo o que ele buscava do lado de fora, reconhecimento, estabilidade, sentido, já existia dentro, mas estava abafado pela pressa, pela tentativa de se manter relevante, por medo de se perder se parasse. Só que ao parar, ele se encontrou. Na última noite do cruzeiro, houve uma espécie de cerimônia informal. Não havia palco, não havia roteiro. Apenas velas, um violão e um grupo de pessoas sentadas em roda, compartilhando aquilo que nasceu dentro delas. Jorge pegou o violão, algo que ele não fazia havia mais de 20 anos. Tocou uma música que aprendeu com o pai quando tinha 15. A letra falava sobre caminhar sem mapa, sobre confiar no vento. Foi um momento de comunhão tão puro que ninguém se atreveu a aplaudir. Apenas silêncio. Aquele mesmo silêncio que dias antes causava desconforto, agora era um abraço coletivo. E agora, é aqui que entra você. Sim, você que está assistindo a esse vídeo até aqui. A pergunta que fica é: qual é a sua âncora? O que você tem carregado por anos achando que é indispensável, mas que talvez só esteja te impedindo de fluir? Respira fundo e sente. Não tenta responder com a mente. Sente com o corpo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir algo. Não é para curtir o vídeo, não é para ativar sininho. A gente não vai falar disso. Eu quero te convidar a fazer parte de algo. Dessa comunidade silenciosa, dessa tribo que não busca fórmulas, mas sim encontros verdadeiros. Se você sentiu algo durante esse vídeo, escreve nos comentários uma palavra que represente o que esse vídeo despertou em você. Só uma palavra. Uma que venha de dentro. Sem pensar demais. E se quiser continuar recebendo vídeos como esse, com histórias que tocam, que não correm, que não gritam, então se inscreve no canal. Mas não por obrigação. Se inscreve como quem decide voltar para casa. Como quem encontra um lugar onde pode simplesmente ser. Aqui não tem pressa. Aqui tem presença. Depois daquela última noite no cruzeiro, Jorge voltou para casa diferente. Não mudou tudo de uma vez, mas mudou a forma como via as coisas. Ele não virou um guru, não começou a dar palestras nem a vender cursos milagrosos. Ele continuou restaurando barcos, mas agora cada pedaço de madeira que tocava tinha um sentido novo. Uma conexão com o presente.
A maior transformação aconteceu na simplicidade do cotidiano. Ele percebeu que não precisava estar fazendo para ser valioso, que podia simplesmente estar e que estar já era suficiente. Acordar, tomar café, sentir o sol no rosto, ouvir a música que gosta sem pressa, tudo isso virou sagrado. Jorge também aprendeu a dar espaço para o não saber, para o silêncio que não precisa ser preenchido, para a dúvida que não precisa ser eliminada. Esse espaço, paradoxalmente, abriu caminho para a clareza, para a criatividade, para uma paz que ele jamais havia experimentado antes. E essa jornada, meu amigo, não precisa acontecer num cruzeiro nem numa viagem ao exterior. Pode começar agora. Pode começar onde você estiver, com o que você tem. O convite é para se dar permissão de parar, olhar para dentro, ouvir o que o seu corpo, sua alma, sua intuição estão tentando dizer. Quando a gente para de tentar controlar, de dar conta de tudo, começa a perceber que o mundo não é uma batalha constante, mas uma dança. Uma dança que às vezes pede passos lentos, às vezes acelera, às vezes só pede que a gente fique parado, sentindo o ritmo sem se cobrar. Se você chegou até aqui, quero deixar um convite especial, do fundo do coração. Se inscreve no canal para que a gente possa continuar essa conversa, essa caminhada, essa troca de experiências e histórias que realmente importam. Mas mais que isso, quero te convidar a contar pra gente. Qual foi o insight mais poderoso que você teve ao assistir esse vídeo? Como essa história tocou você? Que parte te fez pensar diferente, sentir diferente? Compartilhar sua experiência aqui não é só um comentário. É abrir uma porta para que outras pessoas também possam se reconhecer, se sentir menos sozinhas, se inspirar para a sua própria jornada. Essa comunidade que estamos construindo é feita de histórias reais, de encontros genuínos. Você faz parte disso. Então, se gostou desse vídeo, não deixe só no gostou. Conte pra gente o que você aprendeu, o que sentiu, o que vai levar daqui. E se quiser receber mais conteúdos como esse, que respeitam seu tempo, seu espaço, seu ritmo, se inscreve no canal. Aqui, você sempre vai encontrar acolhimento, profundidade e verdade. Sem pressa, sem fórmulas. Muito obrigado por ter dedicado seu tempo para estar aqui hoje. Que essa mensagem encontre eco dentro de você e que em algum momento ela se transforme em ação, em presença, em liberdade. Até o próximo encontro, com histórias novas, cheias de vida e significado.